Temos medo do silêncio? Claro, o silêncio faz os fantasmas aparecerem. É possível ser silencioso nos dias de hoje? Quase impossível. Temos saudade da quietude? Eu acho que sim. E estamos cada vez mais barulhentos? Infelizmente, o inferno. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre o silêncio. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, o mundo já foi bem mais silencioso. Até que ponto o mundo barulhento é novidade para nós, seres humanos? E o que é que essa novidade do barulho causa para a gente? Olha, Thaís, assim, do ponto de vista de uma resposta seguramente científica, não dá para saber ainda o que vai ser o resultado, sei lá, de 1000 anos de barulho, digamos assim, né? E barulho crescente. Mas, sem dúvida nenhuma, o mundo sempre foi mais silencioso. Nós somos uma espécie que evoluiu no silêncio, né? Com bastante pouco ruído, barulho, muito pouca gente falando. Hoje tem gente falando o tempo todo, em Quando tudo é que quanto é começou o lugar. barulho do mundo? Provavelmente o mundo ruidoso começou lá pelo século XIX, né? Tem a ver justamente com Revolução o Industrial. crescimento da urbanização, Revolução Industrial, né? Então você começa a ter muita gente na mesma cidade, muita gente trabalhando no mesmo lugar, né? Barulho das máquinas, né? Barulho, eu lembro de um livro, um clássico chamado Homem Sem Qualidades, do Robert Musil, austríaco, começo do século XX, em que ele começa o livro com um atropelamento de um caminhão. O livro se passa em Viena, em 1913. E é aquela situação, um atropelamento. O que é isso? E o barulho que o caminhão faz. Então se fala desse ruído todo, dessa barulheira toda que o caminhão fez, atropelando o homem, e todo mundo se juntando para ver o que estava acontecendo. Aí vem a ambulância, né? Então, esse mundo ruidoso seguramente está, por exemplo, associado à possibilidade de você produzir som em escala industrial, como a gente produz hoje, ruído em escala industrial. Agora, se isso faz mal, veja, às vezes a gente vai em alguns restaurantes, né? E tem tanto barulho, música ruim tocando, sabe? Que existe música ruim, Está na moda dizer que não tem, mas tem, né? Gente ouvindo seus próprios vídeos em som alto. Ainda tem isso, né? Putz, gente ouvindo no celular seus vídeos absolutamente pessoais, com ruídos, né? E gente falando alto, que, aliás, isso é uma característica nossa, né? De alguns países do mundo. Nem todo país do mundo faz barulho na fala, eu quero dizer. Fala alto desse jeito, né? Como a gente, italianos, espanhóis, né? Alguns povos assim. Então, não acho que dá para dizer com certeza assim, o que será o resultado. Mas, seguramente, se você tem um mundo cada vez mais ruidoso, o interessante é pensar em que medida grande parte das pessoas ficariam capacitadas de viver no silêncio. Entende? Ou ficar num ambiente silencioso. Se isso não se transformaria em algum tipo de inquietação, sabe? Tanto o silêncio exterior quanto o interior. Nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas sentem falta do silêncio. Vamos ver o que elas responderam. Eu acho que nesse mundo conturbado que nós vivemos, a palavra silêncio ela tem que estar incorporada em nossas vidas. Eu acho que o silêncio é a melhor linguagem que nós devemos usar no nosso cotidiano. Sinto bastante falta do silêncio, principalmente numa cidade como São Paulo, que é extremamente agitada, extremamente barulhenta. Eu acho que faz falta o silêncio, sim, pois a gente não consegue escutar o próximo sem um pouco de silêncio. Eu sinto falta do silêncio, eu acho que o silêncio leva a gente a se conectar conosco e ultimamente nós temos conectado mais com o mundo exterior do que com a gente mesmo, com o nosso autoconhecimento. E isso proporciona uma série de problemas, né? Para mim o silêncio é primordial porque eu acho que tem momentos que a gente precisa dele para refletir
E muitas vezes eu gosto da minha própria companhia, então ficar sozinha com meus pensamentos me ajuda a chegar a várias respostas. Para mim, o silêncio é uma coisa que faz falta e eu acho necessário tanto para o bem-estar e para a saúde das pessoas, quanto para uma vida mais tranquila e saúde mental, principalmente. Na minha opinião, não faz tanta falta assim, nem é tão importante em certas situações, na minha opinião, né? Porque eu cresci num lugar bem barulhento e aprendi a fazer tudo no barulho. Não consigo fazer nada no silêncio porque dá um desconforto, assim. A honestidade encanta, né? Assim, porque silêncio, a ideia do silêncio hoje está muito vinculada à ideia de luxo, né? Você poder ter silêncio significa... A ideia do silêncio consigo, como uma das pessoas falou, e pode levar você a entrar em contato consigo, que é um grande fetiche do mundo contemporâneo, porque quem disse que entrar em contato consigo mesmo ajuda e é tão legal assim. É claro que tem toda uma literatura e todo um trabalho de coach em cima do autoconhecimento e blá, 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 mas assim, quem disse que, na verdade, entrar em contato consigo mesmo é tão legal assim, né? É claro que na tradição monástica, aliás, embebida em silêncio, eu me refiro aos monges do começo do cristianismo, ou mesmo no mundo oriental, né? O silêncio é essencial, inclusive a ideia de você entrar em contato consigo mesmo. Só que ao entrar em contato consigo mesmo, você entra em contato com demônios. Não é essa coisa de eu sou legal, entre em contato comigo. Mas a fala de todo mundo vai no sentido da queixa clássica, clichê, de que o mundo é barulhento. Mas eu suspeito que muita gente que fala que tem saudade do silêncio, se ficasse em silêncio, provavelmente não iria aguentar tanto assim. Iria botar logo alguma coisa para ouvir no ouvido, um vídeo, uma música, ou então ficar ouvindo notícia. Sabe essas pessoas que entendem que deve preencher o tempo todo com alguma coisa de útil? É isso mesmo que fala o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Ele fala que esse murmúrio interno, ele é abafado quando a gente, por exemplo, anda de lá para cá, corre de lá para cá, trabalha bastante. Esse tipo de coisa faz abafar esse murmúrio interno e isso, segundo ele, é uma forma de você se dispersar de você mesmo. É uma rota de fuga de você para você mesmo, né? Mas ele também fala, nesse último livro, que tem um nome bastante estranho, que se chama Não Coisas, Reviravoltas do Mundo da Vida. Ele que escreveu A Sociedade do Cansaço, fez esse outro livro. E nesse outro livro, esse último livro, ele fala também que esse excesso de comunicação, isso que ele chama de hipercomunicação, em que as pessoas se sentem na obrigação de falar o tempo todo, falar sobre seus desejos, falar sobre suas necessidades, falar sobre as suas vidas, que isso torna as pessoas mais solitárias. Por que será que ele fala isso? A minha impressão é que essa coisa do murmúrio que você fala citando ele e tal, de que a gente anda de um lado para o outro para calar alguma coisa que inclusive a gente não quer ouvir, eu acho que está completamente certo. Por isso que eu falava do que muita gente falou, no Povo Fala, né? Com exceção da última menina, que eu acho que foi de uma sinceridade tocante. A honestidade hoje é sempre tocante, né? Quando você fala uma coisa para não agradar, ou fala uma coisa que não é tomado como a coisa certa que você deveria falar. E, sem dúvida nenhuma, a ideia de você fazer um monte de coisa, ouvir o barulho o tempo inteiro, ir em direção ao ruído o tempo todo, isso seguramente serve para você não entrar em contato com um monte de coisa que se tem interiormente, ou, inclusive, entrar em contato com o vazio absoluto, né? Em que alguns de nós, ou em alguns momentos todos nós, podemos experimentar a sensação que você olha para si mesmo quando você não está mentindo e diz, putz, eu não tenho a mínima ideia do que eu quero fazer, ou para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu tenho que manter as aparências o tempo inteiro e parecer que eu estou sempre com um objetivo, sabendo o que eu estou fazendo, com ideias muito bem arrumadas na cabeça e, portanto, dando um salto para frente, né? Essa ideia de que, no final, um mundo como esse faz todo mundo ficar muito sozinho, eu não tenho dúvida, porque não tem ambiente que você se sinta mais sozinho num ambiente em que todo mundo grita,
e tem barulho. Tem lugar mais sozinho do que você ficar num ambiente onde tem um som muito alto e ninguém consegue conversar? Né? Acho que sim, pura verdade. E Pondé, ele também fala, o Byung-Chul Han, ele atribui essa hipercomunicação ou essa compulsão das pessoas de falar, falar e falar a uma necessidade de autoesquecimento, que volta àquilo que você falou de alguma forma, né? Mas o que ele quer dizer é, se as pessoas parassem de pensar ou se preocupar com elas mesmas, elas falariam menos e contemplariam mais. Você vê alguma relação entre pensar muito em si mesmo e deixar de olhar o mundo, que é o que ele fala? Acho que sim, e eu acho que esse é um dos grandes fetiches contemporâneos, né? Essa ideia de que eu tenho que ficar pensando em mim mesmo o tempo inteiro. Eu tenho que descobrir o que eu acredito. Eu, na verdade, acho que, muitas vezes, viver segundo o que você acredita pode ser um grande engano, né? Você achar que você tem que ver a partir daquilo que você acredita, né? Inclusive porque, muitas vezes, você continua acreditando uma coisa só porque você não tem para onde correr. Então, você continua acreditando naquela coisa. Também me parece um grande fetiche contemporâneo a ideia de que todo mundo tem um tesouro dentro de si mesmo a ser descoberto. Eu não acho que isso seja verdade. Sabe a ideia da lenda pessoal, a ideia do tesouro dentro de você? Apesar de que essa ideia de que a verdade está dentro de você é uma ideia que tem alta credencial filosófica. Tá? Santo Agostinho falou isso. Um dos maiores filósofos da tradição cristã e da filosofia em geral, né? Quando ele fala que ficou procurando um Deus em todos os lugares, descobriu que Deus estava dentro dele. E ele fala, mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. Ó beleza infinita, tarde te conheci, tarde te amei. Porque fiquei procurando você do lado de fora. Então, o Santo Agostinho traz, inclusive, a noção de tempo interior. Então, não é que essa ideia não tenha credencial, né? A ideia de que existem conteúdos internos que seriam importantes. Toda a psicologia está baseada nessa ideia. A própria ideia do monaquismo, né, que eu falava no começo, do monaquismo antigo, quer dizer, a ideia de que você vai para o deserto, vai para o silêncio, para poder escutar e enfrentar os demônios e descobrir coisas sobre si que, inclusive, você não queria, para poder ver Deus, pressupõe que existem conteúdos interiores. Eu acho, Thaís, que a falácia contemporânea não é imaginar que talvez existam conteúdos dentro de nós. É a ideia de que esses conteúdos, no final, sempre serão assertivos, ajudará você a ter sucesso e que você vai ser uma pessoa legal no final do trajeto. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver o efeito restaurador do silêncio. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o silêncio. E agora nós vamos assistir a uma reportagem que vai falar de que maneiras o silêncio pode ser regenerador. Nós estamos num local de bastante comércio, de bastante movimento, de bastante barulho em São Paulo. Anjo do Senhor, Maria, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Nós só podemos dizer que somos carmelitas porque buscamos uma vida de silêncio, porque buscamos uma vida de oração e encontro com Deus. Então isso é um desafio, sim. É um desafio para nós. Às vezes música alta e som e gente falando. Porém, o desafio ele é sempre maior interiormente do que exteriormente. Então, por exemplo, para você entrar em silêncio, lembrando que o silêncio ele não é só uma ausência de ruído, né? Ele é um encontro com Deus. É uma procura muito grande, né, de diversos tipos de religiosidades, de credos, sexo, não há distinção. O silêncio é terapêutico. Práticas durante o dia, fazer práticas, pausas durante o seu dia em silêncio é muito benéfica à sua saúde física e mental. Essa prática que eu fiz aqui é o Zazen, né? Za significa sentado, Zen é atenção plena. Esse motivo de estar voltado para a parede é exatamente para ter essa atenção plena
através dos sons e não visual, para você não estimular essa questão do visual. Então ela te ajuda a você ancorar melhor na sua prática meditativa. O templo em Congi também recebe pessoas para fazer silêncio. Mas é preciso preparação. Não é tão fácil calar o mundo. Você vai ficar durante um período de 1 a talvez até 3 dias em nobre silêncio. Isso é nobre silêncio mesmo. Você vai ser omitido da fala, dos sons, né? E preservar essa questão do silêncio. Isso no seu corpo começa a somatizar também essas questões, né? Vem muito à tona, fica tipo umas paranoias, fica umas perseguições, fica pensamentos, gera uma confusão mental por conta talvez de lidar com essa questão do silêncio, né? Lidar com o silêncio é um dos maiores desafios. Há os seus benefícios, há dados que comprovam, né, o poder do silêncio para as pessoas, principalmente quando se está numa atividade, numa rotina muito estressante, ruidosa. O silêncio é o remédio, né? É o seu antídoto, né? O antídoto para os seus males, né? Da mente. A mente muita informação, pensamento. Então você ter momentos de silêncio e se dedicar ao silêncio tem lá seus benefícios para a sua saúde. São duas pessoas que têm vida consagrada, um no budismo, não é isso? E outra no catolicismo, na vida religiosa, né? Numa ordem religiosa carmelita. E, portanto, fica sempre a ideia de que para você fazer silêncio, você tem que fugir do mundo. Você tem que abrir mão, por exemplo, da vida sexual. Você tem que abrir mão, por exemplo, da vida que te envolve na lógica de produção do mundo enquanto tal. No caso das carmelitas, não tanto essa relação com a natureza, né? Que fica mais claro no templo budista, me parece, aqui no ambiente, mas há uma ideia de fuga do mundo para você encontrar o silêncio. E isso me faz pensar, enquanto eu escutava o monge falando, que, apesar de novo, como foi na conversa do Povo Fala lá, todo mundo elogiando o silêncio e falando bem do silêncio, eu acho que a gente tem uma relação com o silêncio bastante conflitiva. Por exemplo, o silêncio é muito associado a velhos, certo? Pessoas que são depressivas, sabe? Casa de repouso, onde os velhinhos ficam sentados ali, sem fazer nada. Então, é quase como... o silêncio é muito legal, mas só quando eu estiver perto de morrer, ou estiver esquecido, ou estiver completamente apartado da vida. E o monge também aponta outra questão sobre o silêncio que você já tinha dito. O silêncio pode ser atormentador, ele fala, Sim, né? é. Pura verdade. E isso está intimamente ligado também no mundo das carmelitas, né? Se a gente pensar, por exemplo, no São João da Cruz, que está intimamente associado à história das carmelitas, falava de noite escura da alma, que é justamente quando você atravessa esses demônios, sabe? E ele fala, o monge, literalmente do tormento, que é o que eu falava no começo, que me leva a desconfiar que normalmente as discussões de autoconhecimento hoje em dia, ou essa ideia mesmo de busca do silêncio, ela está sempre permeada por um certo ou fetiche de luxo, só tem silêncio quem tem dinheiro. Quer ver um exemplo? Típico contradição. Alguém que frequenta uma praia deserta. Sabe? Praias que foram descobertas lá pelos anos 70, pelos anos 80. Super legal, só tinha caiçara, né? Dedinho na areia, né? Você ficava na casa de caiçara. Ai, que legal, você começa a falar com as pessoas na cidade de São Paulo, no caso, aí fala, e começa a ir gente para lá, começa a ir gente para lá, aí todo mundo começa a ir, e daí a pouco tem um monte de gente, aí tem hotel ruim, tem trânsito na estrada, tem gente que não é legal, acabou o silêncio. Então, é quase uma maldição do mundo contemporâneo e moderno. Tudo que você descobre que é bom vai ser estragado em algum momento, inclusive essas coisas de silêncio. Ou então você cria um ambiente religioso como esse, que, veja, é um ambiente radical, certo? Tanto em um como o outro. Um ambiente que você deixa o mundo do lado de fora, né? É quase como se você dissesse assim, o mundo não é bom, é claro que não vão dizer isso hoje porque não está na moda, mas o mundo não é bom, é assim que o monarquismo cristão nasceu, no Egito, no começo do cristianismo.
o mundo é mal, corrompido e a casa do demônio. Eu fujo dele e vou para o deserto. Como disse a irmã, eu vou para o deserto para testemunhar Deus. Aliás, Bonacó significa isso. Testemunhar Deus, conhecer Deus. E para eu conhecer Deus, eu tenho que calar os ruídos que eu tenho internamente, para ouvir a voz de Deus. O mais interessante é quando mesmo assim Deus se mantém em silêncio. Ou seja, você vai lá para encontrá-lo e você não ouve nada. Mas ainda assim pode ser sábio da parte dele. Da parte dele. Mas também achei interessante que nenhum dos dois edulcora o silêncio, né? Eles destacam as vantagens, digamos assim, a nobreza do silêncio, mas os dois dizem que o silêncio é um encontro difícil, um encontro com Deus, uma tentativa de encontrar com Deus da parte da freira e um risco de encontrar os seus próprios demônios da parte do monge. E daí, voltando ao Byung-Chul Han, isso que ele diz, mais ou menos, quando ele fala sobre a necessidade, o confronto entre o autoconhecimento, que é quando você falou que a procura do seu tesouro interno, você pode achar um monte de lixo, por exemplo, né? E isso é péssimo. Então, ele diz que contra essa tendência do autoconhecimento, existe também a necessidade do autoesquecimento, que eu entendi como se fosse um aplacamento de si mesmo, mas em favor de quê? O Chul Han, desde a Sociedade do Cansaço, ele se move numa intuição que eu considero muito rica, que é a intuição de trabalhar no negativo do que normalmente se acha que está acontecendo, né? Na Sociedade do Cansaço eu já falava isso. A gente sofre de positividade, né? A gente não sofre de negatividade. A gente sofre de muito otimismo, de muita assertividade, de muita positividade, de muita felicidade. Isso, na realidade, nos cansa e faz esse mundo que a gente vive hoje. Isso que você está falando do autoesquecimento, a ideia de você esquecer si mesmo é você sair um pouco dessa esfera egóica, em que é muito comum hoje em dia, de que tudo que há de importante eu vou descobrir em mim mesmo. Às vezes, se você tiver a sorte de em algum momento esquecer que você existe, talvez você descubra coisas muito mais importantes do que quando você ficava procurando dentro de si mesmo. O enunciado, procure a verdade dentro de si mesmo, pode ser extremamente falso, certo? Porque pressupõe que há necessariamente uma relação entre eu e a verdade. Veja que quando Santo Agostinho está pensando nisso, essa verdade ele está falando de Deus, hein? Não sou eu. Eu encontrei o meu ego e fiquei beijando ele numa relação assim masturbatória. Eu, meu ego, eu. Né? Não. Então, o autoesquecimento pode levar você, imagino, a uma posição que pode ser, na verdade, bastante original no mundo que a gente vive, né? Você não ficar o tempo inteiro querendo se conhecer, querendo, sabe, construir, como eu dizia há pouco, crenças muito sólidas, ter muita certeza das coisas. Pelo amor de Deus, ter certeza da coisa é coisa de gente que viveu pouco, vai. Ter tanta certeza, assim, de como você deve viver, do que você tem que fazer. Imagina quando você tem que ensinar isso para os mais jovens. Ainda bem que existem os clássicos, aí você fala deles. Bom, Dé, chegaram umas perguntas para você. O C. Kenian, isso é uma pergunta também? Prática. Não é primo, não. Ele te pergunta uma coisa prática. Será que você vai saber responder? Como silenciar a mente, Pondé? O próprio budismo tem lá, digamos, a sua vertente urbana de você conseguir fazer meditação olhando para a parede. Ele fala isso, porque se olhando para a parede, você diminui os estímulos visuais, né? E ao diminuir os estímulos visuais, você pode silenciar a mente, que é o que se procura em yoga, por exemplo, né? Que você pratica. Sim, numa meditação na yoga, depois que você, inclusive, está cansado de fazer exercícios, né? E cansado de esticar o corpo e tudo mais, levar você a esse silêncio interior que a yoga, como prática, busca, você silencia a mente.
Agora, é claro que a ideia de que assim, olha, eu vou conseguir silenciar minha mente depois de 3 passos, sua mente está super ruidosa. Quando você pensa, não, eu vou colocar metas, quanto barulho na minha cabeça, eu tenho que atingir isso dentro de tanto tempo, né? Sabe essa coisa de ter metas, hoje, que é muito comum, né? Você tem que construir metas, a ideia de que você vai chegar e não vai ter limite para nada. Então, respondendo à pergunta, como silenciar a mente, eu acho que além de tudo que eu falei em relação ao que foi dito aqui, inclusive na reportagem, eu acho que uma boa ideia é você parar de ficar pensando em si mesmo. Sabe? Parar de pensar em si mesmo. O autoesquecimento. O tal do autoesquecimento. Você parar de achar que, na realidade, você vale tanto assim. Ou que você acredita é tão importante assim para os outros, sabe? Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. E Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos falar sobre a beleza que cala. O silêncio da beleza. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o silêncio e a falta que ele faz. E agora vamos ver uma cena do filme Contato, baseado num livro do astrônomo Carl Sagan. Ele mostra que a beleza pode trazer o silêncio. Some celestial event. No words. No words to describe poetry. I should have said a poet. So beautiful. Beautiful. So beautiful. So beautiful. I had no idea. I had no idea. I had no idea. I had no idea. Esse filme, acho que o Carl Sagan é uma figura, né? Ele é uma figura, inclusive, depois da pandemia, em que a gente entrou numa vibe, tipo assim, ou não existe nada que preste a não ser ciência, ou então você é bolsonarista, sabe? Uma vibe meio assim. Porque esse livro, Contato, ele está montado, que deu nesse filme, né? Claro, esse livro, né, que deu nesse filme, ele está montado no livro anterior que se chama No Mundo Assombrado pelos Demônios. A ciência como luz no mundo assombrado pelos demônios. Onde o Carl Sagan, ele vai criticando aquilo que ele chama de pseudociência, né? E ele vai identificando, o foco dele é muito, como ele era astrônomo, astrofísico e tal, o foco dele é muito vinculado a quem fala de ETs, que existe vida em outro planeta e tal. O Carl Sagan, ele tinha uma sensibilidade que vai além de um certo fundamentalismo grosseiro da ciência, que aparece nessa cena. Porque além da objetividade científica. Ele não sofria daquilo que o Nelson chamava de ser um idiota da objetividade, né? Ele estava falando dos jornalistas da época dele, mas isso tem a ver com todo mundo, não só com o jornalista. E essa cena, essa personagem no filme, ela representa o Carl Sagan, né? Ela é uma cientista cética, tá? E ela só acredita no método científico. E ela é extremamente dura com qualquer ideia que não seja o método científico. E aí tem toda uma história, que eu não vou contar aqui, porque nem é esse o foco. Porque você não costuma dar spoiler. Né? Que eu não costumo dar spoiler, que ela acaba sendo enviada
numa nave espacial, supostamente que nos foi dada a fórmula a partir de engenheiros de outro planeta, né? E que nessa viagem, então, ela entra numa espécie, num tipo de caminho de minhoca, como se fala, e mergulha, viaja numa velocidade gigantesca e tal, e sai naquele lugar, né? Muda todo o ambiente da nave em que ela está, e ela começa a ver o que ela chama de um evento celeste, ou evento cósmico. E, imediatamente depois da descrição científica, um evento celeste, ou a gente poderia dizer um evento cósmico, ela fala não. Né? Ela fala não e ela diz, não tem palavra para dizer isso. Né? Sem palavras. Né? E depois ela dizer que não tem palavras, porque na realidade ela está tendo uma experiência daquilo que filosofia pode se chamar de sublime, que é alguma coisa que explode suas categorias racionais, explode as categorias da linguagem, né? E aí ela fala, poesia, né? Deviam ter mandado um poeta. Que outro tipo de beleza é capaz de calar, Pondé? Uma coisa que pode calar e uma beleza que pode parecer não ser evidentemente uma beleza, principalmente na época em que a gente vive, é quando alguém age com você sem estar na defensiva. Isso é de uma beleza que cala, porque hoje está todo mundo na defensiva. Todo mundo se sente ameaçado. Ou todo mundo está preocupado em ganhar alguma coisa. Está todo mundo preocupado em vender alguma coisa. Então, quando isso, e eu estou falando de situações concretas, né? Que eu já vivi, outras pessoas seguramente já viveram, de encontrar certas pessoas que têm uma atitude em que você vê claramente que essa pessoa ela não está preocupada em ganhar coisa nenhuma. Isso é um silêncio que cala. Silêncio do quê? Já que não estás falando de silêncio objetivo. Silêncio dessa condição moderna, contemporânea, contínua, do ruído, da objetividade, da eficácia, de ter sucesso, de ser interesseiro, estratégico o tempo inteiro, né? E não só quando alguém, por exemplo, tem uma atitude generosa com você, né? Mas também, como eu falava no começo do programa, quando você percebe que uma pessoa está falando com você sem estar preocupada em passar nenhuma grande imagem de si mesma para você. Não está preocupado em estar em dia com um beabá que todo mundo fala e todo mundo tem que achar legal, né? Isso também é uma beleza que cala. Então, você pode ter exemplos de beleza que calam, que na verdade não é no sentido de um silêncio na ausência de som. O interessante do silêncio é justamente a possibilidade de você ter som e silêncio. O que falta hoje é você ter algum tipo de silêncio. Hoje, com todos os ruídos no ouvido que essa molecada tem, é esse ruído que eu estou dizendo. Já tinha buzina, já tinha carro, já tinha avião, já tinha fábrica, mas a gente não evoluiu, não cresceu, no sentido de crescer, no ambiente que você tinha que estar ouvindo coisa o tempo inteiro aqui no ouvido, ó. E você tinha que estar o tempo inteiro ouvindo informação, ó, e que você tinha que responder coisas, e que você tinha que postar, e você tinha que ver quem é que está curtindo o que você fez. Não, a gente não viveu num mundo como esse. Isso é ruído. A gente está falando o tempo inteiro, se comunicando o tempo inteiro. Então, eu acho que a beleza que cala, inclusive a beleza do silêncio que cala, ela pode ser alguma coisa que nasce das relações sociais mesmo. Ou seja, pode ser esse silêncio que renuncia, em que a pessoa renuncia a se colocar diante do outro, ou a... Se colocar de uma forma interesseira. Isso. Né? Que ela, por exemplo, que ela não está fazendo marketing. Uhum. O marketing é extremamente ruidoso. Extremamente ruidoso. Principalmente quando ele age ali onde não era o seu território natural. Certo? Quando o marketing começa a vender coisas, que já acontece hoje, que não é normalmente vender só carro, né? Que entra por um território em que você começa a vender comportamento, significado, como a gente já está hoje, né? Um tipo de beleza que cala também, que eu acho que é
uma coisa que pode ser muito marcante é quando você chega num lugar concreto, geográfico, e lá tem, de fato, silêncio. Como em algumas cidades pequenas, certo? Aqui ou na Europa, onde for, e você percebe que ali as pessoas falam menos. Porque, na verdade, não precisa se falar tanto. Porque hoje existe uma fé, Thaís, que a gente precisa falar muito, o tempo todo, e se informar, e se comunicar. E que se a gente não fizer isso, a gente não vai ser capaz de se colocar no mundo. A tragédia é que talvez não no mundo de hoje. Já foi estragado pelo ruído. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você acha que em breve o silêncio pode virar um artigo de luxo só acessível para os ricos? Eu acho que o silêncio como escolha, como alguma coisa positiva do que a gente está falando aqui, provavelmente sim. Né? Não silêncio porque você não consegue ter um celular. Ou não silêncio porque você não posta nada. Ou porque você está fora da cadeia produtiva, grosso modo. Mas esse silêncio aí, que alguém poderia dizer o silêncio de qualidade. Sabe, eu adoro quando colocam essa palavra do lado, de qualidade. Né? Então, esse silêncio de qualidade, eu acho que sim. É muito possível que sim. E é muito possível, de repente até já existe agora, viagens, seguramente existe, viagens que você paga caríssimo para você poder desfrutar do silêncio. Você sente falta de um mundo mais silencioso, Thaís? Pois é, a gente estava falando isso agora. Eu não sinto isso que você sente. Eu acho que eu já vivi, já nasci, já cresci no mundo barulhento. Essa pequena diferença que você fala sobre a existência das redes, sobretudo, né? E os barulhos e o fato de você ter que responder e falar, e responder e falar. Isso me parece só uma continuação do mundo que sempre foi barulhento. Então, eu não sinto falta, assim, desse mundo mais silencioso. Quem você acha que tem mais facilidade para fazer silêncio, os homens ou as mulheres? Olha, eu vou responder para você o que eu escuto na yoga, tá? E que eu escuto com frequência, seja da própria professora, seja de pessoas que fazem yoga, principalmente mulheres, que é a maioria. De que as mulheres têm mais dificuldade para fazer silêncio na mente do que os homens. A gente pode pensar que isso tem a ver com o fato de que o homem tem, como se fala na linguagem comum, uma caixa do nada, certo? Que de vez em quando ele entra e fica lá na caixa do nada, e às vezes a mulher que está com ele nem entende que ele está na caixa do nada, não está pensando nada, não quer pensar nada, não quer fazer nada, quer ficar só ali contemplando a caixa do nada. Então, pode-se dizer que é isso, e que, por outro lado, como eu também escuto de mulheres que fazem yoga, que a dificuldade de fazer silêncio, o silêncio da meditação, tem a ver com o fato de que as mulheres estão sempre pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, relacionando coisas, calculando efeitos, sabe, esse processo, e que isso é difícil de parar. Quando você tem que parar, por exemplo, numa meditação, numa aula de yoga. Thaís, há lugar para o silêncio no trabalho de jornalista? Pondé, acho que não. Não tem, porque o silêncio é o oposto da informação, né? O silêncio é o oposto da notícia. Se você tem silêncio, você não tem informação, você não tem notícia, você não tem pergunta, você não tem resposta. É disso tudo que é feito o jornalismo. Então, eu acho que não vejo espaço para o silêncio no jornalismo. Em nenhum momento, não. Claro, isso mesmo. Linhas Cruzadas volta já já, e no próximo bloco nós vamos falar sobre o silêncio dos animais. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o silêncio. E o filósofo britânico John Gray, que você conheceu pessoalmente e recentemente, ele é autor do livro Cachorros de Palha e também escreveu O Silêncio dos Animais. Nesse primeiro livro, Cachorros de Palha, ele critica o mito do progresso, que ele vê como a antítese, o contrário do silêncio.
E conta então, Pondé, qual a relação que ele faz entre o silêncio e os animais nesse último livro que se chama justamente O Silêncio dos Animais. Então, Thaís, antes de tudo eu diria que assim, entre os livros que eu li e os que eu lembro, né? Porque às vezes eu não lembro de livro que eu li, eu diria que tem 2 livros que eu sempre lembro como sendo livros excepcionalmente belos, né? Um é o conceito de amor, as obras do amor, em Kierkegaard, de Kierkegaard, não é em Kierkegaard, o livro dele, sobre o conceito de amor no cristianismo, belíssimo, belíssimo, né? E outro é esse Silêncio dos Animais, do John Gray, né? Eu acho que o John Gray, nesse livro, ele consegue fazer o que é a intenção dele, que é dizer que o convívio com os animais eleva a alma, que é a intenção dele, claramente, né? Inclusive, se a gente pensar em outros livros e outros momentos que ele trouxe esse assunto à tona. Mas a tua pergunta, especificamente, sem dúvida nenhuma, Cachorros de Palha é um livro extremamente violento, né? Super forte, que é o livro com o qual ele explodiu para fora da academia, em que ele faz uma crítica contundente à ideia de progresso, mas não só no sentido de uma crítica prática, tipo, o progresso faz mal, coisa que ele suspeita, né? Mas no sentido de que o progresso é uma cilada, um equívoco e uma mentira, no sentido de que o progresso pressupõe uma concepção de ser humano em contínuo progresso, certo? Por isso que o John Gray vai contrapor uma visão, digamos, mais trágica a uma visão do progresso iluminista, né? Que pressupõe justamente essa capacidade racional do ser humano entender as coisas, de que o ser humano está sabendo o que está acontecendo, que essa é uma das grandes hipóteses críticas do Gray. Que o ser humano está melhorando, portanto. E que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Essa hipótese, que eu diria que é uma das hipóteses mais fortes que você pode ter em filosofia, que os seres humanos não sabem o que está acontecendo, certo? E que, portanto, quanto mais nós achamos que nós sabemos exatamente o que está acontecendo, né? E que, portanto, a gente consegue progredir, evoluir, melhorar, mais enganados a gente está. Então, por que o silêncio seria, para o John Gray, a antítese do progresso? Porque o progresso é necessariamente ruidoso. Então, é muito feliz, eu entendo, concordando com Gray, eu acho que é muito feliz esse vínculo que ele faz entre progresso e ruído. E também esse vínculo entre progresso e ruído fala de nós mesmos, né? Porque na medida que a gente acredita no nosso progresso, a gente acredita que está sabendo exatamente onde está indo. E olha, aqui a gente precisa fazer uma diferença entre a posição do Gray e a posição de ambientalistas ingênuos, tá? Porque não se trata de dizer que nós não sabemos para onde a gente está indo, mas a Greta sabe, tá? Ou qualquer outro establishment que está associado a isso daí. E o silêncio dos animais nessa história? Pois né? é. Então, só para retomar um pouco, porque Cachorros de Palha, como você disse, um livro quase violento na crítica incisiva que ele faz ao progresso. Já O Silêncio dos Animais, que parece um pouco ser uma continuação do Cachorros de Palha, é um livro mais sereno, quase mais otimista, e faz essa metáfora do silêncio dos animais como, quer dizer, usa o silêncio dos animais como uma metáfora para a sabedoria, o que seria a sabedoria dos animais em contraponto à, talvez, ignorância do homem. Porque para o Gray, de fato, há uma sabedoria nos animais, né? Mas não é no sentido de dizer que os animais desenvolveram uma sabedoria. Justamente o que eles não fizeram foi desenvolver coisa nenhuma no sentido que a gente pensa. Digamos assim, o foco da posição do Gray no livro não é exatamente só os animais,
mas é o silêncio dos animais. Isso é importante. Quer dizer, a capacidade de nós percebermos o silêncio dos animais. Porque o que o Gray está falando é que os animais, eles estão aqui há muito tempo, alguns deles, inclusive, há mais tempo do que nós, e para isso eles não precisaram fazer nenhum barulho. Não precisaram construir nenhuma teoria sobre as coisas, não precisaram construir nenhuma teoria de que eles estão avançando, não precisaram estabelecer progresso nenhum e não precisaram desenvolver a fala. Ele tem uma frase que talvez resuma isso, que ele diz, os homens buscam silêncio porque eles buscam a redenção. E os animais não precisam buscar o silêncio porque eles não precisam buscar a redenção. Porque eles não estão buscando salvação. Né? Porque toda a ideia de progresso, de que você tem que avançar, 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 é, na verdade, a ideia de que você precisa se curar, precisa fazer o mundo melhor, precisa avançar o mundo e tudo mais. Vamos ver agora uma cena do filme sul-coreano Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera. Esse é o nome do filme. Ele é de 2003 e nele um mestre budista ensina o seu discípulo sobre a relação com a natureza. Vamos ver. 내 등에 돌이 붙었어요. 빨리 풀어줘요. 고통스러우냐? 예, 스님. 물고기도 너처럼 그렇게 하였느냐? 예, 스님. 개구리도 너처럼 그렇게 하였느냐? 예, 스님. 뱀도 너처럼 그렇게 하였느냐? 예, 스님. 일어나거라. 걸어보거라. 힘들어 못 걷겠습니다, 스님. 물고기와 개구리와 뱀은 지금 어떻게 했느냐? 잘못했습니다, 스님. 가서 찾아서 모두 풀어주고 오너라. 그럼 풀어주마. Se você fizer uma pedagogia dessa hoje com criança, acho que vão processar você, direitos humanos vai te processar, vai invadir sua casa, né? Vai dizer que você não tem a autoridade para fazer isso, sei lá. E agora, é evidente que vendo um filme como esse, no Cinema Cult em São Paulo, você vai sair falando que é maravilhoso, ai, como é lindo, a relação que eles têm no Oriente, com a natureza e com a sabedoria. Eu quero ser budista, né? Bem típico do ruído ocidental. Mas está claro que nessa cena, esse menino está sofrendo porque ele percebeu que é difícil andar com essa pedra e, portanto, o que ele fez com os animais é cruel, né? E os animais sofrem que nem nós, né? Agora, se a gente inverter, né, fizer um diálogo entre... Porque isso sem dúvida, aliás, isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes no convívio com animais, principalmente quando são animais que dependem de você, como essa relação de dependência do animal com você ensina você a ser cuidadoso, certo? Porque você percebe que ele depende de você. Porque é pequeno, porque não se alimenta sozinho, porque está fora do ambiente, seja lá o que for. E essa dependência que o animal tem de você me parece que humaniza muito. Aliás, eu acho que muitas vezes os animais nos humanizam mais do que os próprios seres humanos. Sei que é uma afirmação polêmica, mas eu tenho certeza disso. E aí, eu queria voltar ao silêncio dos animais, né? Porque... você lê o livro, você sabe, quer dizer, num determinado trecho, o autor ele faz uma citação de uma imagem que eu acho muito significativa, né?
ele imagina, Do ele está Boulevard du Temple? citando... Hã? Do Boulevard do Temple, em Paris? Não, ele imagina os animais olhando os seres, os neandertais, certo? E ele diz assim, eu imagino, né, está citando alguma coisa, eu imagino os animais do alto dos seus milhões de anos de adaptação, olhando para os neandertais e pensando, como são inquietos, logo passarão. Né? Quer dizer, não é Homo sapiens, ele está falando dos neandertais, que de fato já passaram. Então, a ideia de que a gente também pode passar, eu acho absolutamente verdadeira. E que os animais podem continuar aí, não porque a gente destrua usando petróleo, mas porque a gente destrua querendo realizar a nossa felicidade na face da Terra. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.